Antes de orarmos, vamos tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. A culpa é uma das emoções mais devastadoras que um cristão pode experimentar. Ela não apenas nos faz sentir mal sobre nós mesmos, mas cria uma barreira invisível entre nós e Deus. Muitas pessoas param de orar, param de ir à igreja, param de ler a Bíblia, não porque perderam a fé, mas porque se sentem indignas de se aproximar de um Deus santo. Hoje, vamos entender biblicamente por que isso acontece e como Deus realmente vê você quando você falha. A verdade que vamos descobrir na palavra pode transformar completamente sua relação com o Pai Celestial. Nossa base bíblica hoje está em Romanos 8:1, que diz: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é uma das declarações mais libertadoras de toda a Escritura, mas também uma das mais mal compreendidas. O contexto aqui é crucial. Paulo estava escrevendo para cristãos que lutavam exatamente com essa questão, a culpa constante pelos seus fracassos. No capítulo 7, Paulo descreve a luta interna. O bem que quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, isso faço. Essa é a experiência de todo cristão sincero. Mas então Paulo faz uma transição dramática no capítulo 8. Portanto, por causa de tudo que Cristo fez, já não há condenação. Não é que não há condenação quando você se comporta bem, ou quando você se sente perdoado. É que não há condenação agora, neste momento, enquanto você ainda luta com o pecado. A verdade bíblica fundamental que precisamos entender é esta: nossa posição diante de Deus não é determinada pelos nossos sentimentos, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo. A culpa nos faz focar em nós mesmos, no que fizemos, no que não fizemos, em como nos sentimos. Mas a justificação nos convida a focar em Cristo, no que Ele fez, no que Ele conquistou, em como Deus nos vê através dele. Quando você peca, duas coisas acontecem simultaneamente. Você se sente culpado, e isso é normal e até saudável. Mas sua posição legal diante de Deus permanece inalterada. Você continua sendo filho, continua sendo amado, continua tendo acesso ao trono da graça. O problema é que confundimos disciplina com rejeição. Deus pode disciplinar seus filhos, pode haver consequências naturais para nossos pecados. Mas isso nunca significa que perdemos nossa posição de filhos amados. Deixe-me contar a história de Pedro para ilustrar isso. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro o negou 3 vezes. Não foi um pecado pequeno. Foi uma traição pública do seu Senhor no momento mais crucial. A Bíblia diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Imagine a culpa que Pedro deve ter sentido. Ele provavelmente pensou: como posso me chamar de discípulo? Como posso olhar para Jesus novamente? Talvez seja melhor eu voltar para a pesca e esquecer tudo isso. Mas veja a beleza da restauração. Quando Jesus ressuscitou, ele mandou um recado específico através das mulheres: vão e digam aos discípulos e a Pedro. Por que Jesus mencionou Pedro especificamente? Porque ele sabia que Pedro estaria se sentindo excluído, indigno, separado dos outros discípulos. Então Jesus teve aquela conversa restauradora com Pedro na praia. 3 negações, 3 declarações de amor. Jesus não estava punindo Pedro, estava restaurando sua confiança. E Pedro se tornou o líder da igreja primitiva. Seu fracasso não o desqualificou, o preparou para ministrar com compaixão e humildade. Quando carregamos culpa não resolvida, várias coisas acontecem em nossa vida espiritual. Primeiro, paramos de orar com liberdade. Nossa oração se torna mecânica, cheia de pedidos de desculpas repetitivos, mas sem intimidade real. É como uma criança que quebrou algo e agora tem medo de conversar com os pais naturalmente. Segundo, começamos a nos punir.
achamos que se ficarmos longe de Deus por um tempo, se nos sentirmos mal o suficiente, de alguma forma isso vai pagar pelo nosso pecado. Mas isso é uma mentira terrível, porque Cristo já pagou completamente. Terceiro, desenvolvemos uma imagem distorcida de Deus. Em vez de vê-lo como o pai amoroso que disciplina, mas nunca rejeita, começamos a vê-lo como um juiz severo, esperando para nos punir. Isso destrói nossa confiança e alegria na vida cristã. Quarto, perdemos nossa eficácia no ministério. Como podemos falar do amor de Deus para outros quando não conseguimos receber esse amor para nós mesmos? Como podemos oferecer perdão quando não conseguimos nos perdoar? Então, como aplicamos essa verdade bíblica em nossa vida diária? Primeiro, precisamos separar convicção de condenação. A convicção vem do Espírito Santo e nos leva ao arrependimento e à restauração. A condenação vem do inimigo e nos leva ao desespero e ao afastamento de Deus. Quando você pecar, e isso vai acontecer porque somos humanos, sua primeira reação deve ser correr para Deus, não longe de Deus. Como a parábola do filho pródigo, o pai estava esperando, observando, pronto para receber o filho de volta com festa, não com punição. Segundo, pratique a verdade bíblica sobre sua identidade. Quando os sentimentos de culpa vierem, declare a verdade da palavra. Não há condenação para mim, porque estou em Cristo Jesus. Sou amado, sou aceito, sou filho de Deus. Não é autoajuda, é verdade bíblica. Terceiro, use a culpa de forma construtiva. Permita que ela o leve ao arrependimento genuíno, à mudança de comportamento, ao crescimento espiritual. Mas não permita que ela o paralise ou o afaste da presença de Deus, que é exatamente onde você precisa estar para ser curado e fortalecido. A verdade que acabamos de estudar só se torna real em nossa vida quando a aplicamos em oração. Vamos agora reservar um momento para orar juntos sobre essa questão da culpa e do acesso a Deus. Convido você a acompanhar no seu coração, fazendo dessa oração sua própria oração também. Senhor Jesus, toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. O Senhor é digno de ser adorado e exaltado. Minhas palavras não podem conter a profundidade da minha gratidão por tudo que você fez por mim. Obrigado por me amar como me ama, mesmo conhecendo cada falha, cada fracasso, cada momento em que eu te decepcionei. Pai, peço que me dê ouvidos para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo de forma nova hoje. Às vezes eu conheço essas verdades na minha mente, mas meu coração ainda está preso na culpa e na vergonha. Ajuda-me a entender realmente o que significa não haver condenação para mim. Senhor, confesso que muitas vezes eu me afasto de Ti depois que peco. Ao invés de correr para os Teus braços, eu me escondo como Adão no jardim. Perdoa-me por duvidar do Teu amor. Perdoa-me por pensar que meus pecados são maiores que o Teu sacrifício. Jesus, obrigado pelo sangue que você derramou por mim. Obrigado porque quando o Pai olha para mim, Ele não vê minha culpa, Ele vê sua justiça me cobrindo. Ajuda-me a viver nessa realidade todos os dias. Quando os sentimentos de condenação vierem, lembra-me da cruz. Pai, peço que cure as feridas em meu coração causadas pela culpa. Algumas dessas feridas são antigas, algumas são recentes. Você conhece cada uma delas. Derrama teu bálsamo de amor e perdão sobre essas áreas machucadas da minha alma. Restaura minha confiança em teu amor por mim. Senhor, ajuda-me a não confundir tua disciplina com rejeição. Quando você me corrige, é porque sou seu filho, não porque me rejeitas. Ensina-me a receber tua correção com humildade e gratidão, sabendo que vem de um coração de pai que quer o melhor para mim. Jesus, peço que remova de mim toda a tendência de me punir pelos meus pecados. Você já foi punido em meu lugar.
Não há nada mais que precisa ser pago. Ajuda-me a aceitar completamente o perdão que o Senhor oferece gratuitamente. Pai, oro por aqueles que estão assistindo e que lutam com a mesma culpa que eu luto. Algumas pessoas têm carregado esse peso por anos. Fala ao coração delas agora. Mostra-lhes que não há pecado grande demais para teu perdão. Não há falha que possa separar-nos do teu amor. Senhor, peço que restaure minha alegria na salvação. Que eu possa orar com liberdade, adorar com alegria, servir com confiança. Que minha vida seja um testemunho do poder transformador da tua graça. Obrigado por me ouvir, Pai. Obrigado por nunca me rejeitares quando venho até ti. Obrigado porque posso me aproximar do teu trono da graça com confiança, não por causa de quem eu sou, mas por causa de quem Jesus é. Entrego a ti todos os meus sentimentos de culpa e condenação. Recebo de ti perdão completo, amor incondicional e a certeza de que sou teu filho amado. Que assim seja na minha vida a partir de hoje. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Se essa mensagem falou com você, digite amém como sinal de fé. Que o Senhor abençoe seu dia com a certeza do seu perdão e do seu amor inalterável por você. Você é amado, você é perdoado, você é filho de Deus. Se precisar de uma oração em especial, sinta-se livre para compartilhar nos comentários. Que a graça e a paz de Jesus o acompanhe todos os dias de sua vida.